Fala, galera que está estudando aí o Estudante Internacional Podcast. Estamos aqui, eu e o Miranda como casters, e hoje trouxemos um convidado que estuda na mesma cidade que a gente, que é o Brunão. Brunão, se apresente aí, e Miranda também. Primeiro o Miranda, depois o Brunão se apresenta de novo. Miranda, coisa rápida, hein? Você. Desculpa aí, a gente teve o nosso hiato de uma semana, mas voltamos no podcast aí com o Brunão, mas eu sou o Miranda, tô sempre aqui e muito bom estar gravando aí mais uma semana e aí eu vou passar pro Bruno agora. Vai lá, Fala Brunão. pessoal, então sou o Bruno, eu sou um junior aqui na Universidade da Flórida, conheço aí o Pedro e o Miranda da UF mesmo. O meu major ele é Information Systems, eu também tenho um minor em Entrepreneurship. Então, bom, obrigado aí por me convidar para a gente trocar esse papo aí Pô, entre nós aí. massa. Massa. Brunão, aqui como o papo é descontraído e buscando saber mais, levar informação para as pessoas de como saiu do Brasil, ou se esteve no Brasil mesmo. Uhum. Você saiu do Brasil e veio para cá, ou você já teve família aqui, já estudou aqui no high school, alguma coisa assim? Então, cara, na verdade, eu não tenho família nenhuma aqui, eu não tenho família nos Estados Unidos, então o processo foi de sair do Brasil, sempre morei lá, morei até os meus 19 anos e vim para cá para poder estudar. Então, não fiz high school, não tinha família, então realmente foi uma transformação, assim, bem grande, assim, na minha vida, de como tudo funcionou, porque, como eu falei, não estudava aqui, então foi realmente uma grande transformação. Cara, então a gente já tem já. Você é um pouco diferente, eu não participei É. do duel, dos outros. É, o Lucas partiu daqui, o Miranda também daqui. Acho que você é o primeiro convidado que falou que saiu de lá. Você entrou direto na UF, não é isso? Isso, eu entrei direto na UF, isso Ah, mesmo. você fez o high school e tal lá no Brasil, fez o ensino médio, quer dizer. E, Brunão, como foi esse preparo seu, assim, desde quando você se tocou e falou, cara, eu quero estudar nos Estados Unidos, quero, sei lá, o que fez você sair do Brasil lá? Você querer vir estudar aqui? Eu ia perguntar isso também porque acho que, como o Pedro falou, até agora a gente não teve ninguém com essa perspectiva de sair do Brasil direto para a faculdade aqui. Eu acho que todo mundo fez no mínimo um ensino médio aí, que eu me lembre dos nossos outros convidados. Então Sim. explica um pouco de como é esse processo de Brasil direto para a faculdade nos Estados Unidos. Não, de boa. Cara, eu vou já abrir falando que é um processo muito complicado. É um processo muito complicado você sair de lá, porque, né, não tem família, chega aqui, você não conhece ninguém. Então, como é que foi o processo para eu falar, putz, quero estar nos Estados Unidos? Quando eu tinha 15 anos, eu fiz um intercâmbio que não foi nem de 6 meses, um ano, esses aí que são mais tradicionais. Foi um programa de dias mesmo. Que eu vim para os Estados Unidos, eu fui para Boston e eu fiz esse programa onde eu tive contato com a vida universitária. Então, visitei Harvard, visitei MIT, visitei um monte de lugar legal. E aí eu falei, putz, isso aqui é diferente, sabe? Tipo, eu só tinha visto em filme, só tinha visto dessa perspectiva, assim, pela televisão. Então, eu nunca tinha visto, assim, realmente na vida real como é que era. Aí eu falei, putz, isso é diferente. Aí, quando eu tava com 16, eu fiz um outro intercâmbio onde eu fui para San Diego, que foi em parceria com a minha escola. E aí eu falei, não, eu preciso estudar aqui porque no Brasil, assim, eu não vejo como é que vai funcionar para mim, né? Porque antes eu falava, pô, vou estudar no Brasil, beleza, vou fazer como todo mundo. Mas eu vi essa oportunidade, eu falei, putz, eu preciso agarrar. Aí como é que funciona? Como é que funcionou? Eu cheguei para meus pais, eu estava no terceiro do médio, eu acho. Eu falei, abri o papo para eles e eles ficaram meio em choque, né? Porque falaram, pô, a gente achou que você ia ficar aqui no Brasil, pô, você vai para os Estados Unidos. Aí eu expliquei para eles o porquê que eu estava querendo, não foi só tipo, eu quero estudar. Ah, mas como é que você vai fazer? Não sei. Eu já tinha dado uma pesquisada, já tinha visto como é que funcionava. Então eles falaram, pô, realmente ele tá com esse plano na cabeça bem, pelo menos ele tem alguma noção do que ele tá fazendo. Então daí como é que a gente fez? Os meus pais acharam essa empresa chamada Daqui para Fora, que é uma empresa que ajuda os alunos a irem para fora, irem para os Estados O Unidos, ir para o famoso Canadá. Red Isso não. Hunter. É, esse mesmo. Esse mesmo. Ele que me ajudou no processo, ajudou o Léo também, que é o nosso amigo aqui da UF, ele ajudou ele também.
E esse processo daqui para fora é muito detalhado. Então, eles ajudam você, eles querem conhecer você primeiro, aí depois eles querem saber quais são os seus interesses, qual que vai ser a sua graduação, como é que você vai fazer, para depois montar todo um processo para você poder aplicar para as faculdades, quais faculdades que você vai aplicar. Então, foi assim que eu comecei essa jornada para poder vir para cá. Então, eu fiz o meu primeiro SAT, que não fui muito bem, pelo menos eu não considero que eu fui muito bem. E, para mim, eu achei que eu estava numa puta desvantagem, porque se for para pensar, o pessoal que é aqui dos Estados Unidos, eles têm a preparação desde, sei lá, middle school, Isso, se né? eu não me engano. Então, para um cara que estava com 17 anos já, nunca tinha feito um SAT, eu falei, meu Deus, ferrou, vou ter que Brunão, estudar Brunão, muito. um parênteses aí. Você chegou a comunicar a sua escola, alguma coisa assim? Cara, eu quero ir estudar nos Estados Unidos, porque eu não sei se na sua escola, tipo assim, eles focavam só no Enem, e não focavam mais em nada. Tipo, Aham. você chegou a Ca- comunicar eles e como eles reagiram e tal. Cara, isso também foi um outro problema, porque a minha escola, na época, também não era focada em Estados Unidos, Canadá, Europa. Era o quê? Brasil. Então, Enem, preparar para vestibular, que tinha mesmo no Brasil. Então, quando eu cheguei e comecei a expor essa ideia, eles ficaram, tá. Então, foi todo um processo que eles tiveram que fazer, porque não só eu, mas também outros alunos lá na época estavam querendo estudar fora. Inclusive, alguns amigos meus também acabaram indo para fora, foram para o Colorado, foram lá para Indiana. Então, assim, foi todo um processo novo. Então, por exemplo, tinha vezes em que eu precisava de documentação da escola. Então, por exemplo, boletim em inglês, falar como é que foi minhas notas, tudo isso. Não tinha. Então, eles tinham que criar. Muitas vezes eu tive problema onde eu precisava explicar o porquê que eu estava querendo, por conta de burocracia. Então, assim, tipo, teve muita coisa que eu tive que eu participei com a escola e era tudo novo para mim e para eles também. Mas hoje, como teve esse processo de teste com o meu ano, hoje eles têm também algo mais que tem uma estrutura melhor. Para isso, Então, né? tem mais alunos que vão para os Estados Unidos, tem um pessoal, acho que até agora esse ano foi para a Europa. Sim. Então, tá bem mais estruturado Cara, O o que eu ia processo. complementar que o Brunão falou, que o Pedro perguntou também da questão de preparo, tipo, preparação fazendo a prova. O pessoal no Brasil não tem o conhecimento de como é a prova de ir pro exterior, entendeu? Tipo, até hoje eu não faço a menor ideia, porque eu só fiz. é, como eu terminei o ensino médio aqui, a gente fez no meu segundo ano, meu terceiro ano e no último ano a gente fez a prova, todas as vezes. Porque aí você já tem aquela prática. Eles têm até aula específica para isso. A gente tinha Exato. um período de meia hora todo dia que a gente só praticava pergunta por Né? SAT, essas coisas. Então, Matemática e inglês só. top. Então, E falta muito esse um preparo. parênteses nisso aí que você falou de boletim e tal. Cara, depois que eu saí do colégio, eu ainda fiz faculdade no Brasil. Acho que demorou uns 3 anos aí para eu querer vir para cá, né? Aham. E aí, realmente, eu tinha que puxar coisas do meu boletim. Tinha que, tipo, traduzir ele inteiro para inglês. E meu colégio não fez isso, tipo. Ele não fazia essa função e eles indicaram um advogado para esse advogado fazer o translate para mim, tá ligado? Nossa, que processo. A gente fez a Nossa, mesma coisa também. A gente falou a gente falou com a escola, quando eu vim pro ensino médio, no caso, não pra faculdade. A gente Aham. falou com a escola ofereceu pra gente o contato de um serviço que fazia essa conversão das notas do Brasil para as notas pra cá. Eles calculam o seu GPA, né? Tua nota geral, e aí você pode entrar com aquela nota que eles isso. calculam. Aí, pronto. Ótimo. Fechou esse parênteses. Brunão, voltando, eu lembro que você estava falando da preparação para o SAT. Vai lá, En- continua. Exato. Então, cara, então assim, como eu falei, a minha perspectiva é o quê? Tá, eu tô competindo com gente do mundo inteiro e principalmente com o pessoal que já tem um contato assim há anos. Então, assim, para você ter uma noção, eu só fiz 3 SATs na minha vida, não fiz mais nenhum, e fiz 2 TOEFLs, que é o teste que você faz para poder ver se você tem uma proficiência em inglês, se você consegue acompanhar uma aula, que é muito importante. Então, foi isso que eu fiz. E como que foi esse processo, né? A daqui para fora também apresentou um recurso que eles tinham que eu tinha 2 opções. Ou eu fazia aula com uma professora que falava português, que era brasileira, ou eu fazia aula com uma pessoa que não sabia falar inglês, que ia me preparar.
Porque daí eu pensei, tá, se eu precisar falar alguma coisa em inglês e eu não sei, eu vou fazer como e a pessoa não vai me entender. Falei, não, vou pegar a aula brasileira. E foi muito melhor. Fluiu muito melhor. A professora conseguia explicar muito melhor como é que funcionava cada processo. Porque o SAT tem, assim, não sei se para vocês também pegou muito, mas para mim tinha muita pegadinha. Então eu via lá as perguntas e eu falava, ah, tá, é essa a resposta. E depois a professora explicava, não, não é por conta disso aqui. Eu falava, nossa, mas isso aí eu precisaria ter uma noção, assim, sei lá, de gramática, de toda essa questão de interpretação de texto muito grande. Então, isso pegou muito para mim nesse processo. Então, fiz lá o meu primeiro SAT, me preparei. Assim que saiu a nota, a daqui para fora pegou, baseado na minha nota, baseado no que eles já tinham, no que eles já sabiam de mim, em relação ao meu perfil, meus interesses, e eles montaram uma lista com, putz, eu não vou lembrar o número de universidades, mas tinha lá uma lista em que tinha lá dividido, tipo, as que era assim, sonho, tipo, que é 25% ou menos de chance de eu entrar, entre 25% e 60%, acho, e as que são as de segurança. Tipo, se der ruim com as outras, essas aqui você entra com certeza. Você lembra quando você tirou? Cara, eu acho que no meu primeiro SAT eu tirei 1.260. No segundo eu tirei 1.280 e no terceiro eu tirei 1.360, eu Pô, acho. tu falou que não tá bom, pô, tá muito bom. Pra quem Não, não, pô, pra quem nunca fez antes, pô. Que isso. Bruno, para uma pessoa que não sabe, não entende como funciona isso, como é essa escala da pontuação? Vai de quanto até quanto? Então, em relação ao quanto que é o mínimo, eu não sei muito bem. Eu já ouvi falar que o SAT, ele dá, ou é o ACT, se eu não me engano, que dá uma pontuação mínima só por você confirmar o seu nome. É, o Então, mínimo no SAT, se eu não me engano, talvez seja até melhor eu explicar porque eu conheço mais do isso. processo, que eu fiz os dois também. Mas se eu não me engano, o mínimo do SAT é 800 pontos, só se você escrever seu nome assim, e ele vai até 1.600. Isso. Cada sessão, tanto em inglês quanto matemática, é 800 pontos. E aí depende. E Tem, é, tem um custo? Quanto foi? Tem custo para fazer a prova? Quanto foi? sim, no Brasil não Putz, sei não se é vou lembrar. diferente, mas aqui era em torno de US$ 50 por prova. E aqui tem todo mês. No Brasil tem a cada 3 meses, se eu não me engano. Então é mais separado, é mais difícil de fazer. E Nossa, cara. o ACT, que é a outra prova, ela tem duas sessões de matemática. Não, brincadeira. Uma de matemática, uma de leitura, uma de inglês e uma de ciência. E aí, cada uma vai até 36 pontos. Cada uma vai até 36. Então você pode. Aí ele calcula a média das quatro para te dar a sua nota final. Bruno, você fez as duas ou fez uma só? Então, eu fiz só o SAT. O daqui para fora também explicou um pouco a diferença, e eu também tinha alguns amigos que já tinham feito, e eu ouvi falar que o ACT, eu não sei por que o pessoal falava, assim, que o pessoal às vezes achava mais fácil, mas achava que a prova demorava muito, que parecia que o tempo Que não isso. passava. Eu achei, Aí, eu achei pelo contrário. Porque eu fiz o SAT primeiro, aí depois eu fiz o ACT porque eu achei mais fácil, igual as pessoas aham, geralmente falam, porque tem menos matemática, que não é meu forte é inglês. Então tem mais inglês e menos matemática. A parte de ciência é mais fácil. E aí eu prefiro fazer isso, só que a prova é muito mais rápida. Você responde para a sessão de leitura, por exemplo, são 35 perguntas em 30 minutos, se eu não me engano. É 30 perguntas em 35 minutos, é por aí. uhum. Então você tem que ser muito mais rápido, pensar muito mais rápido, mas tem menos matemática. Então, para mim, foi mais fácil. Então, eu apliquei com os dois, no final das contas, mas. Legal. E quanto custou, Bruno? Lembra? Lá? Cara, o custo no Brasil, eu não vou lembrar, mas eu lembro que também era pago e também era um baita processo para você poder marcar, para você poder fazer, porque eu fiz meu terceiro SAT justamente porque teve, acho que duas faculdades da lista e que eu não atingi a pontuação. Eu falei, pô, vou tentar, né? Eu vou tentar para poder, né? Não saber como é que, para qual faculdade que eu ia, eu preciso ter a nota aqui para ter toda a chance possível. Então eu fui lá e fiz. E para fazer essa terceira, cara, como era final de ano, geralmente essa prova de final de ano é a prova dos desesperados, que eu e meu pai a gente falava, né? Que era o pessoal, putz, não atingiu a nota, tem que fazer essa daí para ver se salva, porque senão aí tem que trabalhar com a nota que já tem. Então, como é que eu fiz? Não só não tinha lugar nenhum em São Paulo para eu fazer, eu tive que ir para Campinas fazer. E assim, foi muito cedo e foi muito em cima da hora. Então, eu acho que
assim que eu marquei, era, tipo, já em uma semana. Então, eu já tinha que me preparar, tinha que preparar minhas coisas, tinha que estudar. Então, assim, foi uma baita confusão. E no meio desse processo todo de, só abrindo um parênteses, fazendo esse processo todo de vir para cá, eu falei assim, pô, beleza, tenho lá o processo daqui para fora, não sei o quê, mas eu falo, e se realmente der errado? Tipo, realmente não passo em nada, não consigo fazer faculdade nos Estados Unidos, como que eu vou fazer aqui no Brasil? Eu falei, eu não quero, assim, tipo, não dá para eu fazer 1 ano ou 6 meses de cursinho, eu não ia aguentar. Então, ao mesmo tempo que eu estava aplicando para os Estados Unidos, eu estava aplicando para o Brasil. Então, não só eu estava estudando para SAT, mas estava estudando para vestibular aqui no Brasil. Então, foi um processo muito complicado, assim, tive que estudar muito para os dois. Então, assim, tinha escola era período integral, então era das 8 até umas 4 e pouco da tarde. E aí a minha escola fez uma parceria com o cursinho, onde o cursinho ia lá, os professores iam lá dar aula. E aí eu ficava na escola o dia inteiro. Então eu saí da Legal. escola, o quê? Umas 7 da noite, por aí, Ah, e fazendo esse processo todo. E tudo isso para ter certeza de que eu ia ter a questão da segurança para poder vir aqui para os Estados Unidos. E também teve o TOEFL. O TOEFL não teve muito problema, se eu não me engano, Miranda me corrija aí se eu estiver errado, mas o TOEFL é até 120 pontos, se eu não me engano. Tá certo, tá certo. é, 120. E aí, dependendo da sua nota, cada faculdade tem uma nota que precisa para ver se você é alguém que consegue ter aula lá. Então, eu acredito que o meu foi tipo cento e poucos. Foi de boa, não tive muito problema não, porque é mais para ver se você sabe falar inglês. Então, se você domina a língua, eu diria que você não precisa se preocupar muito com o processo. Estude, mas não é tanta preocupação como o SAT ou o ACT. exato. Pô, show de bola. Ô, Brunão, já que você começou esse processo a partir do terceiro ano, né? Pô, no terceiro ano você decidiu ir vir para os Estados Unidos para estudar. Cara, tem pessoas no Brasil hoje, no primeiro ano, que já querem estudar aqui, mas ficam naquele negócio de, ai, não, é muito distante isso para mim e tal. Então, Brunão, qual seria o seu conselho para uma pessoa que está no primeiro ano do Brasil já começar a se preparar? Tipo assim, cara, você tem que fazer isso, faz isso, contrata uma agência, se for o caso, como você falou, contrata uma agência, não foi? Sim, sim, eu contratei a agência. Contratei a agência. Qual seria a dica que você daria para uma pessoa que está lá no primeiro ano do ensino médio do Brasil e quer vir para cá? Então, você falou dessa questão de estar muito distante, mas assim, passa muito rápido. Quando você for ver, você já vai estar se formando no terceiro. Então, eu diria para não ficar achando que, não, tá distante, dá para ir, vou esperar. Cara, você está tendo a vantagem de já saber que você quer ir para os Estados Unidos, assim, muito cedo. Então, isso vai te dar uma vantagem muito grande. E então eu diria que você já deveria começar alguns preparos, já começar a se informar em relação a faculdades, ver o que você quer fazer, descobrir como é que vai funcionar o processo. Se você quiser contratar uma agência, contrate, porque eu acho que, para mim, pelo menos facilitou muito, porque o processo para a faculdade é muito complicado. Tem que escrever carta, tem que mandar documentação, tem que estar sempre olhando o portal para ver se tem alguma coisa que tem que fazer upload. Então, assim, você vai fazer isso para uma, duas, três, cinco, 10 faculdades, acaba podendo, fica um pouquinho confuso na sua cabeça. Então, para mim, ajudou muito que o daqui para fora controlava tudo isso. Então, eles falavam, Bruno, precisa de tal redação, precisa de não sei o quê, precisa de uma documentação. E ele sempre dava uma revisada antes de enviar. Então, isso para mim foi perfeito. Mas tem gente que não quer, faz por conta própria. Tive amigos que fizeram por conta própria e conseguiram numa boa, não tiveram problema. Mas o meu maior conselho é o quê? Já começa porque você sabe que você quer ir para os Estados Unidos. Já começa a dar uma olhada nos testes, já começa a dar uma olhada na faculdade. Esse é o maior conselho que eu tenho. Cara, boa. Isso aí, Miranda, quer falar alguma Pô, coisa? eu ia falar também porque eu não sou convidado, né? Mas eu também tenho, também Não. tenho umas dicas que a preparação foi similar, mesmo eu estando aqui já. Mas o que o Bruno falou de preparar cedo, com certeza, pô. Se você puder, assim, online você tem diversos recursos a respeito. A coisa que eu mais fazia quando estava aplicando para a faculdade era fazer a prova online. Tipo, eu encontrava o SAT online, eu fazia para ver como é que era, para ver como é que são as perguntas, quanto Aí, ó. tempo eu tenho. Isso aí com certeza é impagável. Aí eu fiz eu apliquei para um curso, na verdade não apliquei, eu fui escolhido para fazer um curso no ensino médio também que te ajudava com as perguntas, ele explicava as perguntas que nem fizeram com você, Bruno, porque a minha nota tinha sido uma das mais altas, eles me botaram no curso para tentar me jogar
faculdade mais acima, né? Aí. Então, pô, isso também sensacional. Você ter alguém pra te explicar o porquê tá errado, porquê tá certo, como que faz, por que que faz. Isso aí também. E eu tive agência também pra ajudar, especialmente com redação. No caso, foi só com a redação que me ajudaram. A escrever redação, o que que é a faculdade que eu vi na redação, como que você tem que escrever. Exatamente. Então, isso aí é o mais importante, é a prova e as redações. Só isso. É isso que você precisa praticar o tempo todo. Boa. E também ia abrir aí, já que você tem esse tempo, já que está no começo do ensino médio aí no Brasil, cara, se envolve na high school, se envolve aí no ensino médio, faz atividade, se tiver alguma oportunidade de serviço comunitário, faça, se envolve em atividade extracurricular, porque isso tudo conta e é mais coisa para você contar quando você estiver aplicando para uma faculdade, porque eles querem ver isso, eles não querem só um aluno que tira nota boa, e daí, o que você faz só disso? Eu fico em casa estudando. É. Pô, mas aí você e um monte, né? Por que a gente então não deveria escolher você? Então, faz todo um processo. Eu fiz isso, acabou dando certo. Então, assim, se prepara. Tipo, se tiver qualquer oportunidade que tiver, abraça, porque realmente vai te ajudar no futuro. Dica valiosíssima, eu diria. Com Que se eu certeza. tivesse no meu primeiro ano e soubesse de tudo isso, com certeza eu entraria na faculdade aqui com 18 anos e não com 22. Ai, Mas é isso caraca. aí. Vamos lá para o outro tópico. Brunão, desafios, maior dificuldade que você enfrentou, pensou em desistir. Quando E você aí? já tinha chegado aqui, no caso. Que a gente falou da dificuldade de vir pra cá, mas aí chegando aqui, estando É lá, aqui. isso. É não. Não. Para quem não sabe, o Miranda ele já me conhece aí desde o primeiro semestre. Ele estava aqui em Genzo enquanto eu estava lá no Brasil. Então a gente se falava pela internet mesmo. E assim, para mim, eu acho que a primeira coisa foi, e ele sabe isso também, ele acompanhava lá no grupo, tirar o visto. Meu Deus, foi um processo muito complicado por conta do Covid, por conta de tudo que aconteceu. Então, assim, eu vou tirar meu visto. Não, o consulado fechou. Cancelou o meu processo. Então, assim, eu tive que fazer muita coisa. Eu tive ideia de. Acho que essa foi a mais louca que eu e o Léo e o Gustavo a gente ia fazer, que são nossos amigos aqui da UF. O que a gente ia fazer? A gente ia pegar e a gente ia para o Chile para poder tirar o visto. Do Chile, a gente ia para os Estados Unidos ou ia para o México fazer o tempo de quarentena e daí ia chegar nos Estados Unidos. Eu Então, fiz isso. assim, foi, assim, muito complicado. Não rolou porque acabou cancelando, mas no final eu acabei conseguindo, né? Obviamente, eu fiz em São Paulo, consegui uma data lá bonitinho, tirei meu visto. E aí, chegando aqui, cara, eu diria que a coisa mais complicada foi, assim, a questão de você não conhecer ninguém. Para mim, foi isso. Então, eu cheguei só com o Gustavo, que morava aqui comigo, agora ele tá no Brasil, né? Então, assim, era só ele que conhecia. Não conhecia ninguém na faculdade, não conhecia pessoas que trabalhavam lá. Conhecia o Miranda, conhecia também outras pessoas, mas o Miranda não estava lá, estava no Brasil. Então, então tinha que esperar. Então era só eu e ele. Então, assim, a nossa vida mudou muito de tipo, tô morando em casa, tô morando com meus pais, tudo de boa, tranquilo, para chegar aqui e fazer assim, ó, se você não fizer, ferrou, porque depende totalmente de você. Não tem ninguém para fazer, né, para você. Não tem É. ninguém para fazer. Então, assim, vamos supor, eu deixo a roupa para lavar e falar, beleza, depois eu faço. Eu não vou chegar em casa e do nada o negócio vai ter desaparecido e vai estar bonitinho ali na minha cama só para eu poder dobrar. Não é assim que vai funcionar. Se você deixar bagunçada a sua cama, vai continuar bagunçada. Ninguém vai Vai vir arrumar ficar para lá você. bagunçado. Cara, Vai ficar lá, cara. Não é assim que funciona. Então, eu vou pro... eu percebi isso muito cedo. Muito bom. Eu vou pro Brasil agora, né? Dia 4 de julho. E, velho, o que eu tô mais esperando na minha vida é eu acordar e ter um café da manhã, já ter um almoço pronto. Oh, Não precisar botar minhas roupas pra lavar. oh, é Nossa, a melhor impagável. coisa, É cara. impagável Juro por você Deus. acordar meio-dia e já tem um almoço lá, pô. Nossa, Não impagável. existe nada melhor que isso, Não existe. Não existe. Juro. Nossa, cara, juro, eu senti muita falta disso. Então, você tem que tomar conta de tudo. Você tem que fazer, tô com fome. Ninguém vai chegar e vai se oferecer para fazer alguma coisa para você. Se você tá com fome, vai você comer. Mas eu não tenho nada. Compra. Mas você quer lá, pede. Se vira, cara. Você precisa comer, você precisa se virar. Então, assim, foi assim comigo com o Gustavo desde cedo. Só que o que foi engraçado? A gente chegou aqui com um mindset lá do Brasil. Isso eu digo por quê? Quando a gente chegou, logo depois veio
A Juliana, vocês conhecem ela, né? Sim, Uhum. sim. Acredito. Então, ela chegou aqui e ela conhecia o Gustavo desde pequena, porque acho que eles moravam no mesmo condomínio, foram na mesma escola, alguma coisa assim. E aí ela veio pra cá, a família dela tava junto e falou, pô, vamos encontrar o Gustavo. E eu acabei, não sei como, o Gustavo só me chamou e falou, vamos lá, vamos conhecer a Ju, não sei o quê. Falei, tá bom. Conheci ela, aí, tipo, os pais dela, super gente fina, levaram a gente pra conhecer a faculdade, a gente foi em um monte de lugar. Aí a mãe dela começou a falar com a gente. Aí falou, vocês já compraram as coisas pra casa? Aí a gente, como a gente começou a falar o que tinha comprado, a mãe dela começou a olhar pra gente e falou, meu, vocês estão ficando louco, né? Tipo, lógico que não. Aí eu falei, mas por quê? Aí que ela perguntou, o que você comprou pra limpeza? A gente falou, compramos vassoura, compramos balde, compramos pano. Aí ela olhou pra gente e falou, cara, não, acho que não. Porque aqui as casas são construídas diferentes, a gente não sabia. Então, por exemplo, se eu jogar uma água no chão, a água vai para onde? Não tem ralo aqui no chão, que nem nas casas do Brasil. Então, Sim. assim, ela chegou e apresentou um monte de coisa pra gente. Então, ficou eu e ele lá com cara de bobo, olhando e falando, nossa, que país, meu, que país diferente, assim. Exato. Meu, foi ela olhando pra gente falando, meu Deus, esses dois ainda tem que aprender muito. Então ela fez uma lista pra gente. Eu lembro, ela fez uma lista com os produtos que ia comprar. Nossa, foi engraçado essa época, mas a gente foi se adaptando, né? Tem que se Sim. adaptar. E isso eu vou dizer, tem pessoas que se adaptam melhor do que outras. Tem gente que chega e sente muita falta de casa, quer voltar pro Brasil logo. Eu sou uma pessoa que eu, o Miranda aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu diria que, assim, não sei se é nem uma habilidade, mas tipo, eu consigo me adaptar muito bem às situações. É um Então, skill. eu cheguei aqui e eu nunca pensei, tipo, não, eu quero voltar. Não sei o quê. Tanto que, na verdade, quando eu fui pro Brasil, eu não vi a hora de voltar, porque, tipo, eu falei, pô, meus amigos estão lá, tá tudo lá, minha vida agora é lá. Então, assim, para mim, foi muito fácil a questão de se adaptar. Lógico, no começo, pô, senti falta dos meus pais, não era aquele processo tipo, não, vou ver meus pais em uma semana. Não, eu só vi meus pais depois de meses. Então, assim, tem gente que vê os pais depois de anos. Então, isso depende. E eu acredito que também depende do que a pessoa faz na faculdade, né? As coisas que eu fiz na faculdade me ajudaram a me envolver, a conhecer pessoas. Então, questão de se adaptar não foi muito grande. A questão maior foi, assim, chegar aqui e não saber, não conhecer ninguém. E ter que começar do zero. É como se você estivesse indo para a escolinha, sabe? Você não tem nenhum amigo, você não conhece ninguém, você vai fazendo amizade ali. Então, foi mais ou menos o mesmo processo, só que eu com 19 anos na cara. Não, agora falando um pouco mais de skills, essas coisas de habilidades que a pessoa adquire nesses primeiros anos aí, o que foi que você aprendeu assim, nesses primeiros anos? Em relação a skills, né, que você está perguntando. Skills, tipo, cara, o meu tempo, sei lá, a habilidade de me comunicar, me forçar a me comunicar com as pessoas, o quê? E o negócio também que eu queria perguntar pra você complementar também junto com as skills é sobre seu major, velho. Porque eu acho que seu major não creio que tenha no Brasil. É um negócio bem mais específico, tipo. E eu queria que você explicasse um pouco, porque nem eu conheço direito. Tem você, tem outro amigo nosso que faz também esse Eu ia, major, e eu ia- não sei direito como é que é. eu ia perguntar isso até no início e acabei esquecendo. Ficou mais Esse pro modo, né, final, mas explica pra gente. Então, cara, vou começar falando das skills, né? Depois, se vocês quiserem, porque eu acredito que skills veio muito do que eu me envolvi na faculdade. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho de tudo que eu me envolvi e que eu estou envolvido no momento na faculdade, né? vamos chegar nessa parte ainda. Então, cara, de skill, eu acho que de cara eu vou falar communication. Communication foi algo assim que meio que foi forçado, né? Porque você está num país onde se eu chegar e falar para a pessoa, sei lá, você consegue me passar água, por favor? A pessoa vai olhar para mim e vai falar, desculpa, eu não tô entendendo o que você está falando. Então, assim, se você é uma pessoa que tem vergonha, você perde a vergonha total quando você tá aqui. Você precisa pegar, sabe? Então, tipo, eu cheguei aqui, pô, não conhecia ninguém, o pessoal tudo americano, o pessoal não fala sua língua, então no começo eu me enrolava um pouco, por mais que eu sei falar inglês, mas hoje com o passar do tempo, consegui melhorar bastante essa habilidade de comunicação, em conversar com as pessoas, conversar com amigo, conversar com pessoa na rua. E também me ajudou com entrevista, né? Entrevista de emprego, essas coisas todas. Então, isso me ajudou bastante. E também eu vou dizer a capacidade de trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Porque aqui na faculdade, cada um tem seu schedule, né? Então, às vezes o professor passa, eu preciso desse projeto aqui para a semana que vem na sexta-feira. Você fala, beleza, tem um projeto. Só que assim, você tem suas aulas, a outra pessoa
tem as coisas que dá para fazer, a outra pessoa também tem. Então, assim, geralmente tem muito conflito, pelo menos de experiência que eu tive, teve muito conflito nessa questão, tipo, eu tenho tal horário, tal horário, tal horário. A pessoa fala, putz, meus horários não são esses, são esses. Então, assim, você tem que se adaptar muito em relação ao horário e a pessoa também tem que se adaptar a você. Então, foi algo que eu fui aprendendo. E, com certeza, como administrar o meu tempo. Porque a pessoa fala, pô, ensino médio mesmo, meio que já é uma introdução à faculdade, então deve estar de boa. Cara, não tá de boa, assim, tipo, ainda mais que você tá vindo do Brasil, não é a mesma coisa. Você chega, tem lição para fazer, o professor passa um monte de coisa, não adianta você reclamar com o professor, professor, mas é muita coisa. Cara, o pessoal consegue, se o pessoal consegue, você também consegue. Então não adianta você ficar reclamando, você pode reclamar para você mesmo, isso é válido, você pode reclamar para você mesmo, mas você vai ter que fazer suas coisas. Então, isso foi algo que eu aprendi. Eu tive que aprender a como administrar melhor meu tempo. Eu tenho que. O que eu tinha que fazer? Eu tenho que ir para a aula, aí vou para academia, preciso almoçar, preciso estudar. Beleza. Pegava um horário ali para cada coisa. Horário aqui para almoço, horário para poder ir para academia, horário de aula, horário que eu ia estudar. Porque senão fica uma confusão muito grande na sua cabeça. Tem que administrar tudo isso. Ainda mais sendo uma pessoa do primeiro ano, porque não só você chega aqui, mas também você precisa conhecer a faculdade toda, precisa conhecer como é que funcionam as coisas, muita coisa rolando que você não conhece. Então, é ainda mais complicado o pessoal de primeiro ano, né? E aí você perguntou do meu major, né, cara, de Information Systems, que é sistema de informação. E realmente, até onde eu sei, não existe esse curso lá no Brasil. Acho que o que chega mais perto é ciência da computação. E, na verdade, lá no Brasil, existe aula de sistema de informação. Existe aula, mas isso aí tá na grade, a pessoa vai lá, tem um semestre disso aí, pronto, acabou. Eu não, eu peguei e tô fazendo aqui até me informar. Só que eu cheguei aqui sem ser sistema de informação. Eu cheguei aqui sendo General Business Administration. Cheguei aqui sendo o cara da administração, No né? Brasil é ADM, né? É, O isso normal, mesmo. assim, o Business Admin é ADM normal no Brasil. Isso mesmo, isso mesmo. E aí eu comecei com esse curso, porque eu sabia que no final eu tenho um plano de, né, tipo, trabalhar numa empresa, ter minha própria empresa, então eu falei, pô, ter um currículo relacionado a business, pô, vai ajudar. Aí chegou no meu terceiro semestre, o que aconteceu? Eu cheguei e eu precisava declarar uma especialização. Eles precisavam saber qual que seria a minha especialização, porque quando você é General Business Administration, você precisa falar, tá, a gente precisa que você foque numa área. Então, você vai focar em quê? Você vai focar em marketing? Você vai focar em comunicações? Você vai acabar focando em mídia? O que você vai fazer? Então, eu acabei olhando isso daí, falei, putz, não tá muito legal isso aqui, cara, não tô gostando, sabe? E eu tava começando a desenvolver já um interesse já na área de tecnologia, querer ter mais essa área aí de technical roles, né, que são trabalhos mais técnicos. Então, eu falei, cara, o que vai me proporcionar ter a parte técnica e a parte de administração? Sistema de informação. Fiz a pesquisa, era o que mais se aproximava, porque eu também não queria fazer ciência da computação. Não era isso que eu queria, porque também acabava saindo da escola de business, né? Então, foi assim que eu decidi. E o minor em entrepreneurship, como eu falei, é porque eu quero ter uma empresa no futuro, então o minor e tendo essa área aí de conhecimento, eu acredito que vai me ajudar bastante no futuro, pelo menos eu espero, né? Então, por isso que eu escolhi esse major e esse minor. Show. Show de bola. Bem explicado. Vamos lá para o próximo tópico. Bruno, Bora. o que é que faz você seguir os seus sonhos ainda aqui? Assim, Putz. Qual que é o seu objetivo final, no caso? isso também. Depois da Green card. faculdade, o Não, que o Brunão vai fazer, cara? Isso, basicamente. cara, não, essa pergunta, vocês estão ligados também, quando geralmente o pessoal pergunta pra gente, a gente fica, como estudante que não é daqui, a gente fica, cada, né? É tenso, é tenso. Cara, então, eu cheguei aqui com o objetivo do quê? Vou fazer o bacharelado, talvez eu faça o mestrado, vou voltar pro Brasil. Era esse o plano. Usar a minha graduação que eu tenho aqui, usar o meu currículo que eu construí aqui nos Estados Unidos para poder ir para o Brasil e ter uma grande vantagem em relação a isso ao pessoal que estudou no Brasil, porque querendo ou não, isso te dá uma grande vantagem. Você tem oportunidades aqui
que você não tem no Brasil. E isso é um fato. Você pode falar o que você quiser, mas Miranda também tá ligado isso aí, você também, Pedro, vocês sabem que tem muita oportunidade que tem aqui que no Brasil, cara, para você conseguir, ou não existe ou é muito complicado. Então tem toda essa questão. Mas eu fui, né, vivi aqui em Genzo, fiz minhas amizades, conheci as pessoas, tive a oportunidade de fazer um networking, né, e ver como é que funciona a questão de empresa aqui, tudo isso. Então, assim, agora, no momento, eu tô numa questão de dúvida. Eu não sei se eu volto pro Brasil ou se eu fico aqui. Eu, no momento, eu tô mais para ficar aqui nos Estados Unidos. E eu acho que no final eu vou acabar ficando aqui, porque não só eu gosto daqui, minha vida aqui é boa, né? Lógico, eu pretendo sair de Gainesville depois que eu acabar me formando, pretendo morar em algum outro lugar. Pelo amor de Deus, né? Né? Pois é, pessoal, Gainesville é uma cidade muito pequena, é pequenininho. Então, assim, aqui dá para você fazer sua vida? Dá, mas geralmente os alunos optam por, assim que termina a faculdade, ir para algum outro estado, alguma outra cidade para poder fazer a vida, porque realmente aqui é muito pequenininho. É um lugar maravilhoso se você é um aluno. Exato, isso Se mesmo. você é um empregado, aí já não é tão maravilhoso. Cara, aqui é um lugar totalmente de passagem, né? Tipo assim, eu tava Com falando, certeza. não sei quem foi, tipo, aqui a gente lida muito com despedidas, né, velho? Tipo assim, cada semestre vai Nossa. alguém. Sim. Cada Sim. semestre tá indo alguém embora, por exemplo. Cara, como é que vai ficar quando, sei lá, Miranda, que é muito próximo de mim, cara, quando o Miranda vazar, como é que eu vou ficar aqui ainda mais um ano e meio? Cara, isso aí é muito louco na cidade. Isso aí eu acho Esse aqui é o algo complicado, que. é. Então, Mas isso continue lá. é bem complicado mesmo. Tanto que teve, né, amigas nossas que acabaram se formando, né? Tipo, a Camila. A Camila se formou. É. Eu atualmente não sei onde é que ela tá no momento, se ela já tá trabalhando em alguma empresa, como é que ela tá fazendo, mas ela já se formou. Ela tá em Orlando. Então, tá em Orlando aí, ó. Tá vendo? Então, assim, eu no momento pretendo ficar nos Estados Unidos, porque eu acredito que minha vida aqui vai ser bem melhor, a questão de oportunidades que eu vou ter, e também questão de vida profissional, né, cara? Pô, já fiz a faculdade inteira aqui, vou ter a oportunidade de poder falar com muita gente que trabalha no mercado de trabalho por aqui, vou ter contato com bastante gente, sendo em evento de networking, sendo com estágio, sendo assim, com qualquer coisa. Então, assim, eu acredito que para mim, no meu momento, assim, no que eu quero trabalhar, eu acho que seria muito grande, porque eu sou uma pessoa que eu quero trabalhar na indústria de tecnologia. Quero trabalhar na indústria de tecnologia. E nos Estados Unidos, querendo ou não, é bem forte isso. É mais forte que no Brasil, pelo menos Com eu acho. certeza. Muito, Com muito certeza. mais Então, forte. exato. Então, assim, oportunidades muito grandes. Eu teria oportunidades muito grandes de crescer aqui. E aí, não sei, quem sabe, talvez, não sei, morar no Brasil, mas depois de um tempo, mas eu não vejo isso acontecendo, sendo bem sincero, eu não vejo isso acontecendo. Então, assim, no momento eu tô em dúvida, mas eu acredito que no final, quando chegar, Bruno, o que você vai fazer? Eu vou falar, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos, para poder fazer minha vida aqui, por conta de tudo isso aí que eu acabei de falar. Né? Show. Muito bom. Brunão, você já trabalhou no campus, off-campus? Quer dizer, off-campus acho que não, porque não pode, né? Por causa do visto. Mas no campus, você já chegou a trabalhar? Cara, eu ainda não trabalhei no campus, mas eu quero. Eu quero. Tem lá na Wharton College of Business, tem esse recurso para os alunos que chama CAP Mentors, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que são alunos lá dentro da escola de business que eles ajudam os alunos em relação a currículo, ajuda o aluno com o LinkedIn, ajuda com toda essa parte profissional que é importante para você ter. Então tem lá tem alunos que ajudam você com questão de entrevista, questões para entrevista, você pode treinar com eles e você trabalha com isso e você é pago pela faculdade para Legal. poder fazer isso. Então é algo que eu quero fazer. O Léo vai fazer esse semestre, falando nisso, ele aplicou e ele foi aceito, então ele vai estar fazendo esse programa aí dos Cap Mentors durante esse semestre. Então, assim, é algo que eu vejo como uma grande oportunidade para mim, para me desenvolver profissionalmente e saber todas essas questões de entrevista, saber como que funciona e ter essa oportunidade de explicar para alguém, porque eu acho, assim, pelo menos eu aprendo bastante quando eu explico para alguém. Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Eu sei explicar? Eu sei, não é possível. Então, Não, com é uma certeza. oportunidade que eu tenho, mas eu conheço gente que já trabalhou, não necessariamente brasileiro, mas conheço algumas pessoas que trabalham lá na escola de business, que já trabalharam, e o pessoal fala que é bem bacana, que é bem bacana. E também depende do que você faz, né? E do que você quer. Então, você tem que se direcionar em relação a isso. Exato.
E você faz parte de algum clube assim e tal? O que é que você faz? Se faz parte de algum clube? Sim, sim. Então, no meu primeiro semestre, eu e o Léo, cara, eu lembro, assim, todos os detalhes. Era tipo, sei lá, tava de boa assim na minha casa, isso lá no Brasil ainda. Tava de boa no Brasil, recebo uma ligação do Léo, aí ele fala, cara, tô com uma ideia. Falei, tá. Que ideia é essa aí? Aí ele falou, cara, eu tô querendo criar um clube lá na UF. Falei, tá. Aí ele me explicou como é que ia funcionar. Aí ele falou, e o nome, existe esse clube, eu e ele, eu sou cofundador, ele é o fundador do clube. Pô, que massa isso, velho. Não sabia. Então, não, cara, é É o bem famoso bacana. Warrington Book Club. Esse mesmo, esse mesmo, esse mesmo. Cara, e foi assim, foi bem bacana pra mim, porque foi a primeira oportunidade de me envolver com o campus, mesmo que indiretamente, porque eu realmente não estava lá, e eu acabei cofundando um clube que ia estar presente lá para os alunos. E funcionou assim: o Léo chegou, me explicou, falou que ele já tinha entrado em contato com um outro aluno que é o Julian, que é um aluno de finanças, que também acabou fundando o clube com a gente. E ele falou que já tinha conversado com ele de como que ia funcionar o processo. Tem todo um processo para você poder criar um clube. Tem até constituição que você tem que fazer. Então, assim, Caramba. é É, tudo assim bem controlado para não fugir dos eixos em questões você precisa ter um acadêmicas e código de professor conduta. também, né? Você precisa ter um professor pra ser Tem, não, meio que o sponsor, assim, o patrocinador do seu clube. Aí ele vai lá. exato, Qualquer decisão a exato. respeito do clube você tem que falar com ele e tem que ter. Que eu também criei um clube eu criei um clube no ensino médio com alguns amigos, um clube de debate de política. Aí você Sim, precisava também daquela constituição para organizar, também para quando você e o Léo, que são os fundadores, e o Julian também, quando vocês se formarem, para ter alguém para continuar esse clube. Aí você tem que ter exato. essa organização e você precisa do patrocinador também, era a mesma coisa. Sim, a gente teve isso, na verdade. Foi um processo meio complicado, porque, sendo bem sincero, o cara não estava muito presente ali no processo. Então, eu não sei se hoje a gente ainda tem. E por que que eu falo isso? Porque depois do primeiro semestre que a gente acabou fundando, eu acabei saindo do Executive Board. Eu não estava mais lá. Então, ainda, obviamente, sou cofundador, mas eu não estava mais presente, ainda não, e não estou presente no Executive Board no momento. O Léo continuou tocando, o pessoal lá continuou tocando. Então, assim, eu participava das reuniões, comecei a participar mais da reunião ainda mais quando eu cheguei aqui, então eu consegui participar de algumas. E no momento eu não consegui, por conta de outros envolvimentos que eu tive na faculdade, ficar tão ligado assim lá no clube. Mas assim, cara, começou a crescer muito. Então foi de um clube que a gente fazia reuniões no Zoom. E sendo que a nossa primeira reunião não teve ninguém, a gente ficou esperando alguém aparecer. Ninguém apareceu, ficou lá o pessoal esperando. Literalmente ninguém apareceu. Para, tipo, hoje chegar e se eu entrar na sala, vai estar a sala quase cheia. Então, assim, Legal. o clube conseguiu se desenvolver bastante. O Léo tem uma grande parte nisso, que ele é um cara que realmente se apaixonou pelo projeto, assim. Ele se apaixonou mais que todo mundo, assim, do projeto, até porque também a ideia foi dele, né? Então, ele realmente colocou todo o esforço que ele tinha ali no projeto. Ele ia lá, estava nas reuniões sempre que precisava. Então, assim, ele colocou muita dedicação dele nesse clube. Hoje ele não é mais o presidente, se não me engano, teve eleições aí, acho que ele nem se candidatou, mas uma outra pessoa agora é o presidente, então ele saiu. Então, assim, o clube agora, ele vai continuar. A gente acabou fundando, teve lá nosso objetivo de ajudar os alunos que tinham interesse, né, nessa área de business, nessa área de finanças, investimentos, e hoje vai continuar. Vai continuar, por conta de uma coisa que a gente acabou criando. Cara, Então, eu acho isso muito bacana. pô, eu tô felizão por vocês aqui, porque eu acho que, tipo assim, eu sempre falo pros caras, pros meninos, né? Eu falo, cara, quando a gente estiver na faculdade, velho, eu gostaria muito de ter deixado alguma coisa dentro da faculdade, tipo, que eu tivesse feito algo muito memorável, assim. E vocês fizeram isso, tá ligado? Vocês, daqui a alguns anos, tipo, vocês podem voltar aqui, o Léo, você, e ir lá no clube e falar, cara, eu ajudei a fundar esse clube Ou aqui, assim tá ligado? espero. Poxa, isso é muito legal, velho. Eu acho isso muito legal. A gente falou até disso em questão desse projeto aqui, né? O nosso É, podcast da gente Então, aí. manter ele crescendo, a gente encontrar alguém que tem a mesma ambição que a gente, no caso, e poder meio que passar essa tocha virtual para poderem continuar o projeto depois que a gente não puder mais, quando a gente estiver saindo da é muito legal. faculdade, né? Então,
Pô, seria legal. Então. Hein? Parabéns aí também pelo projeto. Eu já sabia do projeto, né? Claro que eu Eu tava não com sabia. vocês quando vocês criaram. Miranda, Mas, pô, Miranda, altas é, conversas eu ali tava lá, no. eu ajudei. Altas conversas online, o cara tava ligado em tudo. Ele tava ligado Cara, em tudo. e no clube lá é um clube de livro, né? Então, é um clube. É tipo um clube do livro, só que como é que funcionou? A gente sabia que o quê? Faculdade é complicado, porque o cara não vai ter o tempo de chegar e pegar o livro e ficar lá lendo para poder bater uma meta que você estipulou pro cara. Sim, Então, assim, a gente falou, como é que a gente vai fazer para poder transformar algo em que o pessoal vai conseguir participar e vai conseguir acompanhar ao mesmo tempo? Então, o que acontecia? A gente colocava resumos do livro ali no site, das vezes que a gente lia o livro, escrevia. Quem cuidava mais dessa parte na época era o Julian e o Léo. Eles eram os que cuidavam mais dessa parte. Eu, na época, estava envolvido com as redes sociais. Então, eu tinha que fazer os postings na internet, tinha que criar stories. Então, é isso mesmo. Tá dizendo aqui que a chamada vai terminar em 10 minutos, é isso mesmo? mas relaxa, igual quando a gente. Ah, tá, de boa. De boa que eu levei um susto. Mas. Então, aí funcionou assim. E foi assim que a gente criou. Então a gente colocava ali, então o pessoal começou a aparecer nas reuniões e a gente falou assim, pessoal, se você não tiver tempo, não se preocupa, porque a gente sabe que realmente às vezes não tem tempo. Então você pode ler ali o resumo do livro, para ter uma noção de como é que vai ser. E a gente tinha uma discussão. E funcionou super bem. Funcionou super bem. Assim que a gente fez, se eu não me engano, eu acredito que está sendo assim até hoje, ainda lá o clube. Hoje, obviamente, está bem mais estruturado, porque pô, a gente está aqui, o pessoal conseguiu investir mais o tempo nisso daí. Então, está bem mais estruturado. Mas esse era o objetivo, e trazer livros que eram da área de business. Então, tipo, finanças, investimentos, time management também. Como que você é uma pessoa que descobre o seu impacto no mundo. A gente também trouxe livros em relação a isso. Então, assim, é um clube bem bacana, assim, para quem tem esse interesse. E o porquê que eu falei que eu não consegui me envolver tanto quando eu cheguei aqui? Porque quando eu cheguei, no primeiro semestre, né, no fall, eu praticamente era novão, assim, no campus, então, assim, não sabia como é que funcionava a questão de aula aqui, então eu tive que me adaptar. Então, eu não consegui participar tanto de reuniões. Eu acho que eu consegui em umas 2, 3 reuniões no máximo. E nesse semestre agora que teve agora no Spring, eu não consegui por conta de outros envolvimentos que eu tive na faculdade, que foi o quê? Teve um outro, que é a Global Business Society, que é uma organização que é mais focada para alunos internacionais e exchange, students, pessoal que está vindo de fora aí de intercâmbio para poder ficar aqui um tempo e depois voltar. E eu participei de um programa deles que chama Global Gator Guide. Então é um processo que você participa, tem toda uma application, tem que mandar application, você faz entrevista. Eu passei, e daí como é que funciona? Você é uma pessoa que vai ajudar um aluno que chega aqui na UF sendo internacional ou exchange student, e você vai ajudar ele a se desenvolver e a se adaptar na faculdade, tanto academicamente quanto socialmente. Então o cara podia perguntar para mim desde, tipo, putz, Bruno, como é que eu faço para poder fazer minha grade? Como é que eu faço para poder ir em tal prédio, para poder achar a biblioteca? E o cara podia me perguntar também, pô, qual é um lugar bom aqui para poder comer? Tem alguma festa aqui que é Sim. bacana? Então, Qual que assim, é o lugar bom pra encher a cara, Bruno? então, o cara podia perguntar isso daí para mim, eu ia falar, pô, esse lugar aqui, vai em tal lugar, você faz assim. Então, é um programa, uma sociedade bem bacana, é um clube bem bacana, na verdade, né? E que também, se eu não me engano, é o único clube lá dentro lá da Wharton College of Business que tem um foco também para estudar fora. Então, tem um programa lá de Study Abroad, a gente tem isso também, que inclusive, acho que o sponsor da nossa organização é o Jason Ward, que é o diretor do programa internacional. Então, ele cuida dessa questão de estudar fora, ele cuida de tudo isso. Então, foi algo que eu me identifiquei bastante, porque sendo aluno internacional, eu ia conhecer pessoas que estavam na mesma situação que eu, e eu ia poder ter contato com alguém que estava chegando agora e que falou, cara, eu não sei nada daqui. Sim. Então, foi bem bacana esse processo, gostei bastante. E a terceira organização que eu me envolvi, que foi a mais recente, foi a Delta Sigma Pi, que é uma fraternidade profissional que tem lá na UF, que na verdade ela é nacional, então tem diferentes, o que a gente chama de chapters, né? Então, tal faculdade tem esse chapter, a Universidade da Flórida tem esse chapter, que é o Beta Eta, então é assim que funciona. E lá dentro, por que eu decidi entrar? Essencialmente porque eles tinham a questão de desenvolvimento profissional. Então, eu ia conseguir ter uma conexão muito forte com alunos
né, que já participaram da organização, que já se formaram, então ia ter uma grande rede de alumni. Ia ter o pessoal também que está na faculdade agora e que, pô, já está na fraternidade já há um bom tempo e que já tem grandes conexões. Então, assim, eu posso dizer com certeza que a minha rede de networking cresceu muito participando disso daí. Oportunidade de participar de serviço comunitário, que eu gosto bastante, e já tive essa oportunidade, já participei de um lá dentro. E também questão de amizade, porque o que acontece? Eu chegava aqui, lá no Havner, lá no prédio do lado do Havner, e eu via o pessoal conversando, e não sei o que, todo mundo amigo, eu falei, pô, não é possível, eu tô muito desfocado, porque todo mundo aqui se conhece, eu não conheço ninguém, eu chego aqui, não sei de ninguém, conheço no máximo o Léo ou mais alguém aqui que eu já conheci de passagem. E aí, quando eu fui participar do processo de recrutamento deles, eu fui chegando lá no prédio, conforme os dias foram passando, eu falei, agora eu entendi, pô, tem eles aqui, tem outras organizações que fazem parte. Então, assim, para mim, isso meio que tornou a UF, ficou pequeno para mim, porque Sim. a faculdade, querendo ou não, gente, não é só brasileira, né? Então, foi muito melhor para mim essa questão de se desenvolver, de poder fazer amizade, e assim, foi um processo Abrir uma rede, né, de pessoas, assim, para depois exato, simplificar. exato. Muito interessante. E o pessoal acha curioso, porque quando a gente fala fraternidade, qual que é a imagem que a gente tem, tendo aqui? É a imagem, tipo, tá, frat boys, só moleque, pessoal da festa o dia inteiro, né? E é isso que a gente faz. É certeza que é a imagem, assim, que a maioria das pessoas que a gente fala tem. Sim. Com Mas aí quando a certeza. gente vai explicar, o pessoal já fica assim, porque a gente fala que é tanto homem e mulher. Então, é homem e mulher lá na fraternidade. Então, tenho grandes amigos e grandes amigas que fazem lá parte disso daí. E, por ser uma instituição nacional, tem toda essa questão de ser profissional, e também por ser coordenada pela UF, é tudo certinho. Então, a gente não tem esse negócio de festa, a gente não tem uma própria casa, por exemplo. Não tem uma casa na UF que é da Delta Sigma Pi. Não tem isso, entendeu? Então, a gente está ali justamente pelo motivo de se desenvolver profissionalmente. É para isso que a gente está ali. E foi para isso que eu entrei. Foi todo um processo que o pessoal me ajudou. Então, o pessoal me ajudou bastante com recursos que eu poderia usar na hora de pesquisar uma empresa, na hora de uma entrevista, para poder treinar para uma entrevista, como que eu preparava o meu currículo. Então, teve todo um preparo que eu tive quando eu entrei, que foi muito bom para mim hoje. Foi muito bom para mim hoje, que eu vou conseguir passar para o pessoal também que vai entrar aí no futuro. Muito Então, bom. assim, é bem bacana. E essas são atualmente as organizações que eu estou. E também tem uma outra que eu talvez entre, que eu talvez me envolva, Brunão, que é Brunão, o talvez. rei dos clubes. Com Talvez, certeza. talvez. Caraca, cara. Que é o Gator Tech, que, tipo, é para essa área mais de tecnologia e eu acho isso bem bacana. Então, pelo menos ser um membro comum, não ter uma posição de liderança, né? Para, tipo, tô aqui na reunião, tô fazendo parte. Então, só para ter esse acesso aí. Pô, legal, legal. Bravo, pô, bravo. E aí, Brunão, pô, legal saber que você é o rei do clube. Qualquer, assim, assim que eu entrar na UF, quando eu transferir, se Deus quiser, eu vou falar com você com Vai, vai. certeza para saber algum clubezinho lá para entrar. Mas e aí, vamos para última pergunta. Última, assim, tem umas variações nela que dá para a gente conversar um pouquinho mais. Aí, Beleza. Bruno, você tem bolsa? Bolsa acadêmica, alguma coisa, algum tipo de bolsa? Tenho sim. você Eu tá com entrei a aqui no LAC, F. né, Bruno? Isso. Ó, o cara tá esperto. Ah, O que é essa bolsa? O que essa bolsa faz para você? O que é que ela te ajuda? Vamos lá. Então, eu entrei aqui na UF sem bolsa, então eu cheguei aqui pagando out of state, preço normal. E daí Quanto só para o povo que está escutando saber assim, a puta, verdade. velho, out of state, é uns 18, 19 mil dólares. por aí, por Caramba, aí. É o preço que Por, você paga por semestre. né? Por semestre, É por por pessoal. semestre? semestre. Não, por ano aí tá mais suave, né? É, se fosse por Né? ano tava mais de boa, né? Tá mais de boa, mas por semestre, é bem caro. É. E aí eu vi que tinha essa oportunidade de aplicar para bolsas, que eram lá da escola de business mesmo. E a que eu sempre uso e que eu tenho que aplicar todo semestre, é uma que você tem que aplicar todo semestre para poder ganhar, é a LAC, que é uma bolsa para aluno latino-americano e caribenho. Então, é exclusivo para aluno que é de lá. Então, se o cara, eu sou, pô,
Sou da Europa. Desculpa, você não pode ter essa bolsa porque tem ali os critérios. Então, é o pessoal que são dessa região do mundo. E daí, sendo do Brasil, eu tô qualificado, né? Então, daí tem um processo de application. Você tem que enviar o seu currículo, o seu resume, tem que enviar uma carta explicando como é que essa bolsa ia te ajudar, vai te ajudar no próximo semestre, em questões financeiras, qualquer questão. E você tem que explicar como que está sendo a sua experiência no UF até agora. Então, se você se envolveu na faculdade, se você tem plano de estudar fora, tem que explicar tudo isso. E aí, de novo, entra a questão de você se envolver, porque é muito importante, cara. Pega essas oportunidades que você tem e vai e faz, porque depois vai fazer uma puta diferença. E o que a LAC faz? A LAC, se você é selecionado, você paga o valor do in-state tuition e você ainda ganha $500 da faculdade. Geralmente, você não, né, como vem durante a questão de você, tipo, precisar pagar os custos que já vem com a aula, com a tuition e tudo isso, eles pegam esses 500, jogam para você, mas depois eles já tiram para poder, e tiram com isso alguns custos que estavam na sua conta antes. Então, vamos supor, eu tenho livros e tenho algumas coisas que juntos somam 500. Então, quando eu recebo a lá que é processada lá no meu sistema, eles colocam, tiram os 500, mas também tiram os 500 que estavam valendo ali de livro, estavam valendo de tudo de custo que eu tinha para pagar. Então, querendo ou não, reduz não só o que eu tenho que pagar de tuition, mas também em relação a outras coisas. Isso me ajuda muito, cara, porque lá no Brasil, tipo, com o Covid, o meu pai, ele trabalha com turismo, né? Então, com o Covid, quem que tava viajando? Literalmente ninguém. Então, Exato. assim, Deu uma pegada. exato, então pegou assim muito forte a gente. Então essa bolsa, ela é excelente. Então o que eu faço lá no meu texto? Eu sempre falo, pô, meu pai trabalha com isso, pegou muita gente. Eu sempre, cara, algo que eu sempre faço, eu sempre falo o quanto que tá a nossa moeda comparado com o dólar. Eu sempre falo, pô, a minha moeda tá 4 e não sei quanto, olha o quanto eu tenho que pagar mais se eu não conseguir essa bolsa, Os pelo caras amor de daqui a Deus. pouco vão aumentar a bolsa, que tá ficando cada vez pior. Eles vão Pô, o dobrar a pô, bolsa do meu, esse Brunão. cara aí não se recupera nunca, meu. Caraca. Não, mas é um negócio que eu coloco porque realmente agora, tipo, falando sério, ajuda. Tipo, pô, realmente o cara aí, né? E daí o que eu falo? Eu sempre falo do meu envolvimento na faculdade e eu falo que eu quero estudar fora. E eu realmente tenho essa intenção de, tipo, fazer um semestre pela UF fora. Eu ia fazer agora no summer, mas eu não fiz porque minha família achou melhor, porque como ainda tem o Covid, né? É meio complicada a situação toda. Mas eu ia fazer um programa que era aula e estágio. Mas eu não ia para a Europa, eu ia para a Ásia, eu ia lá para a Coreia do Sul. Teve, Mas, teve mas até eu não fui, eu não fui. Eu tenho um amigo que está lá agora, está fazendo esse programa que eu ia fazer, mas acabei não indo. legal. Teve até um amigo nosso, o Kelvin, que ele foi para Hong Kong. Foi Hong Olha Kong. aí, ó. Olha que da hora. Cara, ele foi pra lá. É muito massa. Então, assim, você fala tudo isso na carta, aí depois que você envia, tem um outro form que você precisa preencher, que tipo é para dizer, quanto que você gasta com comida, com transporte, com bastante coisa que tem lá na lista, você preenche lá tudo bonitinho e envia. Então, isso não precisa, tipo, dizer, tipo, não, tudo certinho. Dá uma estimativa lá e manda, não fica perdendo isso não. Só precisa completar, porque senão o seu processo não vai para frente. E aí, você sendo selecionado, você recebe lá um e-mail, parabéns, você foi selecionado. Sim. E você tem que enviar uma carta agradecendo. Você tem que enviar uma carta agradecendo, que inclusive tem uma carta que eles mandam para você já dizendo o que tem que ter na carta, então você só tem que escrever lá bonitinho. E você também tem que enviar alguns documentos para a pessoa que cuida disso. Fazendo tudo isso, não tem mais problema, você envia e é tudo processado lá no sistema de curso que você tem lá da UF. E agora, Só isso, Brunão. Só isso, cara. É só isso, mano. Tá ligado? Só isso. Caraca, cara. cara, e eu sempre falo, né, cara, um estudante internacional, pra estar aqui, o cara tem que estar querendo muito, mano. Tem muita força de vontade, Cara, porque, meu irmão, o que Pô, ele isso tem com que fazer certeza. é visto, é burocracia, O que é chato pros americanos fazer é 3 vezes mais chato pra gente. Exato. Isso aí com certeza. Nossa, cara, Todo o tanta coisa processo é aconteceu. longo, precisa do visto, precisa do formulário de entrada, precisa do passaporte, tudo que você vai fazer. Nossa, cara, eu juro por Deus, quando eu vim aqui pros Estados Unidos, eu tenho uma pasta até hoje. Eu tenho ali uma pasta que tá, tipo, com um
monte de documento, provando que eu tenho documentação da faculdade, tem minha carta de admissão na UF, para os caras depois não chegarem e falar, você não estuda lá. Tenho também documentos provando que eu tenho dependência financeira lá no Brasil para poder falar, tipo, eu só tô aqui para estudar, viu? Não tô aqui para morar aí não, né? Porque senão os caras já começam a desconfiar. Então, eu mostro tudo isso. Então, se alguém pedir, eu preciso que você me mostre isso aqui agora. Vou lá, pego, mostro. Então, eu tenho toda essa documentação. Tem também outras coisas que a aluno internacional tem que cuidar enquanto está na UF, que aluno que é daqui mesmo, ou que tem green card, tudo isso daí, não precisa se preocupar. Agora recentemente tive que preencher o formulário de taxes, tipo, por ser aluno internacional. Só que eu não constava nada porque eu não fiz estágio, não fiz nada, não recebi nenhum dinheiro enquanto estava aqui. Então eu só precisava preencher lá algumas coisas, mas não tinha mais nada. E imagina para o pessoal que fez estágio, que trabalhou no campus, nossa, cara, é um processo... Eu vou ter que preencher no próximo, né? Porque eu tô trabalhando agora. Aí Olha, você também. Eles sempre tiram 12% do meu salário. Aí eu vou ter que preencher o formulário, enviar pra eles poderem me devolver esses 12% de todo pagamento, né? Porque eu não pago imposto. Eu não pago imposto aqui. Porque eu não sou americano, então eles vão devolver tudo. Tá ligado? Exato. Eles têm que deduzir de qualquer forma, o emprego que já deduz lá e manda pro governo. Aí você tem que preencher no formulário pra devolverem pra você depois. Que é um saco. E aluno internacional, em relação ao trabalho, né? Tem que ter sponsorship também, né? Sim. Tem que ter um patrocinador, né? Aí pra gente poder trabalhar. Então, mas aí também tem aí uma questão também que eu escolhi o meu major, também que foi, na verdade eu nem escolhi por isso, mas eu descobri que era um bônus. A faculdade me oferece sponsorship por ter esse major. Então eu ganho o CPT e o OPT. O CPT é um que dá 1 ano para você de trabalho e o OPT, se não me engano, são 3 anos. Então eu posso usar isso daí. O CPT é o que eu tenho agora pro meu trabalho. Então, Eu termino em novembro. Então, assim, se eu não me engano, eu já entrei em contato com a moça que cuida disso, mas eu agora estou fazendo um estágio que não está sendo pago. Então, eu acredito que eu não preciso de sponsorship, porque literalmente, tipo, não está sendo pago, sabe, não tem nada envolvido. Então, acredito que não vou precisar. Mas se, por exemplo, eu fosse fazer um outro estágio que é pago e que é aqui dos Estados Unidos, eu preciso entrar em contato, aí precisa mandar documentação, tem tudo isso. Mas pelo menos se me dá vantagem que chegando numa entrevista ou para poder aplicar para alguma coisa, eu falo que a empresa não precisa me dar sponsorship e isso é simplesmente ótimo. Exato. Perfeito, pô. Exato. E voltando lá na questão das bolsas, Bruno, o seu primeiro semestre aqui você pagou o valor total de 15, 18 mil dólares ali, o semestre, e esse valor com a bolsa ele cai para quanto? Cara, ele cai muito. In-state tuition, tipo assim, é umas 3 vezes menos, acho que 4 vezes menos, assim, o que você paga de out of state. Até mais, pô. É ridículo. O out of state ele é 18, por volta de 18 mil e o in-state é 3 mil, dependendo da por aí. quantidade que Então, você assim, faz. cai É muito. 5, 6 vezes a menos. Então fica bem mais acessível. E o pior é que eu lembro de quando eu ganhei a LAC pela primeira vez, e eu achava que era só 500. Eu não sabia que era in-state. Então, assim, na minha cabeça eu falei, 500 já melhor do que nada, né? Eu falei, nossa, eu tô na nuvem, né? Tô, tipo, muito bem. E eu falei pro meu pai isso, eu falei, pai, ganhei $500, só que ele falou, bacana. Aí veio, eu tava almoçando um dia e o Gustavo, ele me explicou como é que funcionava. Eu falei, caraca, nem ferrando. Aí eu só liguei pro meu pai assim, falei, pai, você lembra lá da LAC e tal, a bolsa que ganha 500? Aí ele, sei. Aí eu falei, então, agora eu tô, não só vou ganhar 500, mas eu descobri que essa bolsa também faz eu pagar o quanto que os alunos aqui do estado pagam. Aí ele, porra! Aí ele ficou felizão. A reação mais honesta do mundo. Ele, porra! Porque ele, tipo assim, pra ele ajuda muito. Então, assim, e meus pais não têm muita noção, né, cara? Então, tipo, porque meus pais, não fizeram faculdade, e também eles não falam inglês direito, então, assim, eu tenho que explicar tudo pra eles. Tenho que explicar pra eles o que é major, tenho que explicar pra eles aonde. Tenho que explicar tudo. Então, eu lembro quando eu troquei de administração para sistema de informação, meu pai, tá, mas o que você pegou é bom. Aí eu falei, não, pai, é bom, ó, tem isso, tem demanda no trabalho. Aí ele falou, perfeito, beleza, vai na fé que eu confio em você. Eu falei, então beleza. Cara, exatamente isso. Tem coisas que eu falo para meu pai, a mesma coisa em toda ligação.
Não, até hoje meus pais não sabem o nome da prova que você faz pra entrar na faculdade. O SAT e o ACT, eles não sabem o nome até hoje. Eles botam alguma letra e depois CT, mas não é, nunca é A nem S. É I, é E, qualquer outra letra do alfabeto. Você fez o ICT? Não, não é o nome da prova, mas fiz a prova sim. É sempre a letra. Exato. E agora, a última parte, assim, a gente fala de todas as dificuldades, de tudo que a gente passa, das burocracias que a gente enfrenta. Mas se a gente está fazendo isso é porque tem um benefício, tem uma vantagem. Brunão, para você, qual é a vantagem de ter um diploma americano? Então, cara, eu vejo que no futuro eu vou conseguir usar isso, assim, para tudo que for acontecer na minha vida. Então, por exemplo, se eu for ficar aqui, ótimo. Eu tenho um diploma daqui, mas o que me ajuda é o fato de eu ser estudante internacional. Então, já ajuda de eu falar outra língua. Então, falo português, o que é uma coisa que muita gente por aqui não fala, não sendo do Brasil. Me ajuda também com questões que eu cresci numa outra perspectiva, tive um outro crescimento pessoal do que as pessoas que estavam aqui. Então, eu consigo trazer coisas que as outras pessoas não conseguem. E vocês também, por serem do Brasil, vocês conseguem trazer algumas coisas que o pessoal não traz que é daqui. Porque teve mais ou menos as mesmas experiências. Então, eu consigo trazer isso. Então, o que me ajuda também, tendo esse diploma. Se, por exemplo, eu preciso estudar, preciso ir para a Europa para poder morar, preciso voltar para o Brasil. Me dá uma vontade muito grande, porque as faculdades aqui são muito bem consideradas no mundo inteiro, principalmente a UF. Então, mostrar meu envolvimento que eu tive aqui, o que eu tenho de conhecimento em relação ao meu major, o meu diploma, é simplesmente sensacional. E também porque, assim, em relação às áreas técnicas, eu falei com bastante gente e muita gente me falou que o quê? Quando alguém tem sistema de informação, ou que está em área técnica, ou que está em business, de duas, uma. Ou a pessoa é muito boa na área técnica e é horrorosa na parte de administração, ou a pessoa é boa na administração e é muito ruim com área técnica. E aí é por isso que eu também escolhi o meu major, porque ele vai ter os dois. Então eu vou ter a área de administração e vou ter a área técnica. Então eu, por conta própria, eu tenho muito interesse em programação, né? Então comecei agora a fazer, por exemplo, um curso de programação em Python. Então estou aprendendo. Também tive uma aula aqui na UF que é de Python. Então assim, vou ter um conhecimento que depois você chega e fala, pô, esse cara aí, ó, sabe programar, pô, veio lá do Brasil, tem um diploma dos Estados Unidos, sabe? Então, assim, é todo um conjunto. Mas, assim, o diploma, eu acho que ele me ajuda em qualquer situação que eu tiver no futuro. Se eu for morar aqui, se eu for morar no Brasil, for morar na Europa, na Ásia, que seja. Vai Exato. me ajudar pela credibilidade e pelas experiências que eu posso ter aqui, né? Eu sempre costumo dizer que é um diploma universal, né? Um diploma mundial, assim, que pode se usar como é que fala? Credibilizado, não. Tipo, ele tem uma força muito grande no mundo inteiro, né? Isso aí, com Sim, certeza, é. Isso, com certeza. exato. Você consegue usar isso daí aonde você quiser. E eu lembro de ouvir pessoas assim, tipo, até amigo meu zoando, mas, tipo, ouvindo pessoas realmente falando, tipo, cara, nada a ver, isso aí, você nem vai conseguir usar o seu diploma aqui no Brasil. Cara, como não? Tipo, tem gente que faz isso, que volta para cá e consegue a posição, às vezes, justamente porque teve uma experiência lá fora e a outra pessoa não. É, Então, assim, como que você está dizendo para mim que eu não vou conseguir usar? Mas aí também tem uma outra coisa que eu queria entrar, que é o quê? Rapidinho, que é. Tudo bem, você tá aqui, ótimo, perfeito, você deu o primeiro passo. Só não adianta você chegar aqui, querer estudar, querer tirar boa nota e só. Se você Uhum. chegar no Brasil, meu plano é voltar pro Brasil, beleza. Veio aqui, fez, tirou nota alta pra caramba em tudo, teve lá o diploma, voltou pra cá. O que você fez? Eu tive lá tal aula, mandei super bem. Tá, que mais? E você não se envolveu com nada. Você não se envolveu com clube, você não fez serviço comunitário, você não fez literalmente nada que poderia te ajudar. Literalmente vai ser, assim, uma experiência desperdiçada, que o cara vai olhar pra você e falar, então, peraí, você tá querendo me dizer que você teve essa oportunidade toda de ir pros Estados Unidos, se envolver com um monte de coisa que os caras têm lá, e você não fez absolutamente nada. Você ficou estudando, que era algo que você poderia ter feito aqui no Brasil. Entendi. Então, assim, você tem que fazer essa experiência valer. E perfeita, isso, perfeita análise, Brunão, porque eu até vou conversar depois com você,
sobre serviço comunitário também, que eu já estava querendo fazer. E próximo semestre, quando eu voltar do Brasil, a gente conversa para a gente fazer aí um serviço comunitário, a galera junta e tal. Lógico, claro. Beleza? Com certeza. Tamo aí. Miranda, alguma observação a mais? Pô, só ia agradecer aí o Brunão, pô, pela presença. Eu chamei aí, o Brunão é amigo de longa data. Eu Ô, esse chamei aí por. é. Pô, é isso. Eu chamei porque eu sei que você é um cara, pô, disciplinado, você é um cara envolvido aí na facu e você sabe que eu te desejo o melhor sempre, né, meu irmão? Pô, obrigado de verdade. Eu que tenho que agradecer aí por vocês aí me chamarem nesse projeto aí que vocês estão fazendo. Muito bacana, por sinal. Eu lembro de quando eu vi isso daí, eu falei, pô, olha aí que bacana. Então, assim, é bem bacana isso que vocês estão fazendo de querer trazer esse lado do pessoal que é internacional. Tenho certeza que vocês vão trazer também pessoas que são daqui mesmo para poder ter uma conversa. Então, assim, eu acho essa experiência de podcast, poder trazer de uma forma descontraída, assim, muito bacana. E, de novo aí, obrigado pelo convite aí, Miranda e Pedro. Pô, Miranda, como você falou, amigo de longa data, o cara me conhece desde sempre, já teve cada um que o cara sabe, que, pelo amor de Deus. Pedro também aí, obrigado, pô, te conheci na UF, cara, também um grande parceiro, então, realmente, só agradecer aí vocês pelo convite, de verdade. Bom, então é isso. Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou aqui até o final. Principalmente muito obrigado a Brunão por estar presente aqui, por ter se disponibilizado, por estar aqui passando toda essa informação. Que sempre cada pessoa que vem aqui agrega de algum jeito a mais, faz alguma coisa diferente que o outro não fez. Com certeza. E vamos juntar todas Uhum, essas informações para passar para quem nos assiste, para quem sempre está acompanhando a gente. com Mais certeza. uma vez, muito obrigado a todos que fizeram esse episódio número 4. Depois, aqui do lado, o Miranda vai colocar aí as nossas redes sociais e como você pode nos acompanhar. E qualquer pergunta, pergunta sobre vocabulário em inglês, alguma coisa que a gente falou em inglês que você não entendeu, algum processo que você quer saber mais, é só escreve no comentário. Acho que tem como comentar no Spotify também até, então Sim. qualquer coisa coloca aí que a gente responde. A gente está sempre buscando ajudar quem quiser ajuda, né, no caso. Até no Instagram, né? Depois no Instagram É, você no pode até Instagram mandar também. mensagem e tal, que a gente vai estar lá respondendo. Então é isso, galera. Muito obrigado. Encerrando aqui mais um episódio do Estudante Internacional Podcast. Abraço! Valeu.